Olá, meu nome é Ana Clara, eu sou estudante de medicina do 10º semestre e eu vou apresentar esse estudo sobre a caracterização do crescimento de adolescentes com asma grave, acompanhado no Hospital Universitário de Brasília, orientado pela professora Carmen Martins. Falando um pouco sobre a importância da asma, que é a condição crônica mais comum entre crianças, sua fisiopatologia se baseia na inflamação crônica e na hiperreatividade das vias aéreas, e os sintomas mais comuns são sibilo, dispneia e tosse. O tratamento se baseia na intensidade dos sintomas e na frequência de exacerbações da doença. Ele pode ser classificado em leve, moderado ou grave, dependendo do nível de tratamento requerido para o controle da asma. A asma grave é caracterizada por maior severidade de sintomas e maior necessidade de uso de altas doses de corticoide inalatório, o ICS. Então, o objetivo do trabalho é avaliar o crescimento estatural de adolescentes com asma grave em uso de CS em acompanhamento no Hospital Universitário de Brasília nos últimos 3 anos. Assim, é possível ser feita uma análise de dados sobre o efeito da asma grave e do uso de CS em adolescentes. Trata-se de um estudo descritivo, observacional transversal, conduzido no HUB, por meio de avaliação de prontuários de pacientes atendidos no ambulatório de pneumopediatria de janeiro de 2018 a dezembro de 2021. Eram incluídos pacientes na faixa etária de 11 anos a 19 anos, 11 meses e 29 dias, com diagnóstico de asma grave e em uso de corticoide inalatório. A coleta de dados foi feita por idade, gênero, procedência, peso, estatura, as curvas antropométricas da OMS, estado de controle da asma e a dose diária de CS. Foi considerado dose alta as doses maiores ou iguais a 400 microgramas. O estado de controle da asma foi feito pelo teste de controle da asma e a avaliação do crescimento feita pelos gráficos da OMS. A associação entre as variáveis foi feita por teste de Fischer. Como resultado, tivemos 14 prontuários analisados. A média de idade dos pacientes foi de 14,63 anos, de peso de 62,33 quilos, altura 159 centímetros, média de MC de 24,3. A média de dose diária de corticoide foi de 641,7 microgramas. Em relação à curva de estatura por idade, houve anormalidade em 2 pacientes, representando 14,29%. A asma não controlada foi vista também em 2 pacientes. Em relação à dose, 11 pacientes estavam em uso de dose alta e 3 em uso de dose baixa. Em relação ao grau de controle da asma, vê-se que não houve associação estatisticamente significativa entre os pacientes com asma não controlada e anormalidades no crescimento, como visto pela associação com a curva Z de estatura por idade e MC por idade, com o P representando uma diferença não significativa estatisticamente. Também, em relação ao uso de dose alta ou baixa de corticoide inalatório, não houve associação entre o uso de dose altas e uma alteração na curva de estatura e idade, também visto pelo valor de P, que não representa uma diferença estatisticamente significativa. Então, no presente estudo, pode-se ver que não houve relações estatisticamente significativas entre o controle da asma e as medidas antropométricas, bem como não houve associação entre a dose de CS e alterações no crescimento dos indivíduos analisados. A preocupação acerca do uso de corticoide inalatório provém dos efeitos adversos do uso de corticoides sistêmicos, que já são bem consolidados na literatura. Eles podem atuar reduzindo a secreção pulsátil de GH, bem como a atividade de GF1. Também diminui a secreção de hormônios sexuais e os níveis de cálcio na circulação, prejudicando a formação óssea desses indivíduos. Portanto, acredita-se que o mecanismo da influência do corticoide inalatório no crescimento possa ser similar ao efeito do corticoide sistêmico, atuando nas mesmas vias de fatores de crescimento, apesar dessa hipótese não ter sido corroborada, pelo presente estudo. Ademais, é importante ressaltar que, quando se fala de avaliação do crescimento, alguns fatores confundidores podem existir, já que há uma extrema complexidade de fatores que influenciam o crescimento, principalmente na fase puberal. Dessa forma, se torna muito difícil isolar um único fator responsável por alteração no crescimento de um indivíduo. Ainda, a cronicidade da asma deve ser levada em consideração. Doenças crônicas como a asma criam um ambiente de inflamação persistente, que pode ter, por si só, efeitos de supressão do crescimento, independentemente do uso de corticoides inalatório. Dessa forma, até que dados concretos sejam obtidos, é de extrema importância considerar potenciais efeitos adversos do ICS no manejo da asma grave, levando em consideração que esses efeitos podem ser minimizados pelo ajuste correto da dose e de tempo de tratamento, com o manejo individualizado para cada paciente. Obrigada, qualquer dúvida, tem contato em tela.